Falsa magra. Eu não sei porque eu dou essa dedada aqui no início do vídeo, mas eu já estou acostumado a fazer isso e hoje é para falar sobre a bendita falsa magra. Afinal, como assim a pessoa é magra, mas ela é falsa? A gente vai entender ao longo desse vídeo e você não vai mais ter problemas com isso. Primeiro, meu nome é Manuel Prates, eu sou nutricionista, formado em educação física, preparo atletas de fisiculturismo, né? Então eu sou coach de atletas de fisiculturismo profissional, inclusive, e tô aqui hoje para compartilhar um pouco de conteúdo. Se você nunca viu meu perfil do Instagram, corre lá também. Manuel Prates tem uma tonelada de vídeos falando sobre estética avançada para pessoas que treinam há mais tempo, mas nunca verem resultado. Então vamos embora. Afinal, por que uma mulher é chamada de falsa magra? Simples. Porque, mentira, não é simples, mas agora você vai entender. A mulher falsa magra é aquela que a estrutura dela é pequena, mas quando você toca na pele é mole, porque tem gordura. Manuel, isso é um problema? Para mim não. O que importa é cada pessoa. Algumas mulheres não gostam e elas querem mudar esse físico. Mas por que a mulher é conhecida como falsa magra? Porque apesar dela ser pequena em estrutura, o volume que compõe, por exemplo, o glúteo dela é de gordura. Logo, a gordura é um tecido mole. Então, se você aperta naquela região, é uma região mais flácida. E por que essa região ela é flácida? Porque não tem volume de massa muscular. Então, a solução para uma mulher falsa magra é ganhar massa muscular. Porém, tem um grande detalhe. A grande maioria das mulheres com essa característica de ser falsa magra, elas querem emagrecer o tempo todo. Mas se você é essa falsa magra, pensa comigo, a única coisa que vai acontecer se você emagrecer, você vai ficar com o mesmo aspecto de físico, só que menor. Porque se você tem o bumbum mole e você se considera falsa magra, você vai ter ele mole, só que menor. A perna mole, só que menor. A celulite não vai reduzir na falsa magra se ela não ganhar massa muscular, porque a composição da perna dela é uma composição de gordura, celulite, flacidez, aquele aspecto mais rugoso da pele se dá porque não tem o músculo empurrando essa pele. Então, o caminho para uma mulher falsa magra é adicionar massa muscular. E aqui mora o problema, porque para ganhar massa muscular, o processo é demorado. E se você não tem um bom treino e uma alimentação ajustada, não é que ele demora mais, é que ele se torna quase impossível. Quando você pensa em construir massa muscular no glúteo, de ter um bumbum redondinho, é muito demorado, porque o volume de fibras musculares, imagina assim, ó, imagina que o meu dedo como se ele fosse uma fibra muscular. Aquele volume, ele é composto por uma fibra sobre outra fibra, sobre outra, e é uma sequência de fibras, como se fosse uma em cima, né? Mas é tipo um conglomerado de fibras, que elas vão se acumulando e elas vão aumentando aquele volume que você vê lá no bumbum da blogueira que você se inspira, ou até mesmo da atleta que você se inspira. Então, se você é uma mulher falsa magra, precisa entender o teu caso, isso é muito individual. Eu tô aqui, né, obviamente falando de maneira mais empírica, num volume geral, né? Mas a grande maioria das mulheres falsas magras não deveriam fazer um processo de emagrecimento, e sim um processo de construção de massa muscular. Agora, como ela já tem gordura no corpo, quando ela inicia o processo, muitas não precisam ter uma dieta com muitas calorias para ganhar massa muscular. Primeiro, porque a experiência de treino dela é baixa, então ela não demanda, ela não gasta muita energia no treino. E segundo, porque ela não sabe treinar ainda, ela não tem experiência com o treino, está entendendo? O treino não gasta muita caloria, ela não tem muita experiência de treino e ganhar músculo não é rápido. Então não adianta na falsa magra colocar muitas calorias na dieta, porque o treino dela é fraco, e é fraco porque ela está iniciando o processo. Se o treino não fosse fraco, ela não seria falsa magra, está entendendo? Se a pessoa treinasse muito forte, ela já teria massa muscular, pelo menos um pouco. Está entendendo? Então,
Para mudar o físico de uma praticante falsa magra, precisa começar a construir massa muscular. Porém, no início, não precisa colocar muitas calorias na dieta, porque ela primeiro precisa treinar, aprender a treinar e treinar bem. Na medida que ela vai ficando mais experiente no treino, as calorias da dieta podem aumentar também. E é muito comum, numa praticante falsa magra, você conseguir reduzir o percentual de gordura e ir adicionando massa muscular. A praticante que está nessa característica, ela tende a ter flacidez, mas não é uma flacidez que demora a sair, porque normalmente não tem muita gordura, né? O normal da mulher falsa magra não é ter muita gordura, é que ela parece mais flácida, a pele, o bumbum, porque não tem músculo. Só que em total de gordura não é muito. E aqui tem um detalhe: se a mulher não tem muita gordura e é uma falsa magra, significa que ela não tem o hábito, normalmente, né, de ingerir muitas calorias na dieta. Então essa mulher ela precisa de duas coisas: uma dieta bem ajustada para que ela não sinta fome, mas que seja suficiente para construir massa muscular. E do outro lado, ela precisa de um treino que dê o estímulo, porque para o músculo crescer, para o glúteo crescer, para o quadríceps crescer, ele precisa ser estimulado. Não basta apenas fazer a cadeira extensora, fazer o leg press. O corpo ele vai se adaptando, então você precisa ir aumentando esse estímulo. Agora, não confunda aumentar o estímulo com variar. Apenas ficar variando exercícios, variando o dia da semana, fazendo uma bagunça no treino, não significa que você está dando um novo estímulo. Eu vou dar um clássico exemplo. É muito normal as pessoas realizarem num dia cadeira extensora, no outro dia ela faz o leg press, daí no outro dia o treino tem o hack. Os treinos são bagunçados e a praticante não consegue se adaptar. Para construir músculo precisa fazer força. Para fazer força você precisa repetir o exercício. Quanto mais você faz o exercício, né, com uma boa técnica, uma boa amplitude, melhor você vai ficando dentro desse movimento e mais peso você vai colocando. Então, precisa variar? Não necessariamente, mas para que tenha um novo estímulo no corpo, você pode adicionar novos exercícios, adicionar mais séries, só que na praticante falsa magra, para ela aumentar o treino dela, somente o fato dela aprender a corrigir o peso que ela usa no exercício já vai ser como um estímulo a mais para ela construir massa muscular. Está entendendo? A praticante falsa magra não precisa ter 1 tonelada de exercício novo todo mês. Ela precisa aprender a treinar e aprender a progredir o peso. E a verdade é que a maioria dos praticantes que não treinam com o peso ajustado, somente o fato de nos 6 primeiros meses colocar uma boa escolha de exercícios, que é o que o físico dessa pessoa precisa, né, para trazer mais estética e fazer essa pessoa ir ganhando força nos exercícios, já vai ser suficiente para construir massa muscular. Então, minha querida falsa magra, o primeiro conselho para você é: não faça uma dieta para emagrecer, faça no mínimo uma dieta que é normocalórica. Óbvio, né? Procure orientação, isso aqui é apenas para você ter uma noção. Uma dieta normocalórica é uma dieta que você nem ganha peso e nem perde peso. Para um praticante que está se adaptando no treino e não tem muita gordura, mas também não consegue comer muitas calorias, isso pode ser uma ótima opção, tá bom? Deixa eu pensar se eu tenho mais alguma coisa para falar para as mulheres falsas magras. É muito comum. Vou falar de novo. É muito comum a mulher ser alta, né, ter pouco peso na balança, mas ter celulites no bumbum, ter aquele aspecto mais rugoso, e isso incomoda muitas mulheres. Por que isso acontece mesmo a mulher sendo magra? Né? Porque mesmo a mulher tendo pouca gordura, ou melhor, não tendo aquele aspecto de uma pessoa gorda com mais sobrepeso, a composição do corpo dela é denominado, né, em sua prioridade por gordura. E esse bumbum, ele acaba sendo um bumbum com mais gordura, e isso acaba gerando celulite, acaba gerando aquele aspecto mais rugoso. E tem um detalhe: quanto mais o tempo passa,
pior vai ficando a estética do físico. Então, quanto antes você começa a fazer um bom treino, a seguir uma alimentação ajustada, não é uma alimentação saudável apenas, é uma alimentação ajustada. O treino e a dieta, eles precisam ter uma conexão. A praticante não precisa comer muitas calorias se o treino não demanda. E olha que curioso. Ao longo desses 7 anos que eu trabalho, né, nesse meio, que eu observo mulheres performando no treino e na dieta, eu já vi muitas mulheres que começam o treino comendo poucas calorias, o protocolo todo comendo poucas calorias, mas você vai aumentando as calorias ao longo dos treinos e ela vai ficando cada vez mais definida, com o aspecto do físico ainda mais de definição, mesmo colocando mais calorias. Por quê? Porque essa mulher precisava de um treino bem ajustado. Não tem como ter um físico estético se o treino não for perfeito para você. E o pior, o treino não basta o treino ser bom apenas uma vez. A periodização, a organização, como o treino 1 se conecta com o treino 2, com o treino 3, com o treino 4. É isso que gera resultado. Então lembra de uma coisa. O que faz você ganhar massa muscular não é fazer um treino bom, é fazer 6 meses de um bom treino e que esse bom treino tenha um bom aporte de calorias. Se o objetivo for construir massa muscular, não basta ter apenas proteína na tua dieta, precisa ter um bom volume de carboidrato. Agora, se o objetivo for definir, aí sim, também não precisa ter só proteína, precisa ter carboidrato, porque quando você está fazendo um processo de definição, você precisa performar no treino, gastar calorias no treino. E se você tira o carboidrato da dieta e fica comendo só proteína, você vai para o treino e não consegue fazer um bom treino, tá bom? Minha querida falsa magra, eu espero que você tenha entendido que você só vai ter um bom resultado se você realizar um processo ao longo de 1 ano. Se você é uma praticante falsa magra, entenda isso. Você precisa realizar um trabalho de ganho de massa muscular que tem pelo menos 1 ano de duração. Aí sim o teu físico vai mudar. E detalhe, você pode construir massa muscular e reduzir gordura ao mesmo tempo. Por quê? Porque para você ser falsa magra, significa que você não tem o hábito de comer muitas calorias. Então é apenas ajustar ali a quantidade de alimentos, fazer uma boa escolha de alimentos e, obviamente, treinar muito bem e progredindo. Cada treino precisa ser cada vez mais intenso, cada vez mais pesado, obviamente, sempre mantendo a técnica, mas para construir um físico avançado, um físico com massa muscular, o treino não pode ser confortável. Os treinos precisam ser desconfortável. A dieta tem que ser confortável, tem que ser simples, fácil de seguir no dia a dia, né? Com alimentos que você gosta, dentro de uma lógica, obviamente. Mas a dieta precisa ser confortável. O treino tem que ser desconforto. Tem que fazer as séries com uma ótima técnica, mas sempre buscando o desconforto. Fazendo força, se obviamente o teu objetivo for construir massa muscular, tá bom? Espero que você tenha entendido, né? Como eu falei, se você não me conhecia, vai lá no meu Instagram. Tem um monte de conteúdo sobre dieta, sobre treino, sobre atleta, enfim. Vai lá no meu Instagram que você vai gostar do que tem lá. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e toda terça-feira às 20 horas eu estarei ao vivo aqui com você. Você assistiu esse vídeo até aqui? Se a resposta for sim, eu vou deixar a chave secreta que você ganha um desconto na minha consultoria. Você tem 10% de desconto na minha consultoria se você ir lá na consultoria e falar a chave secreta. A chave secreta desse episódio é anel. Isso tem validade por apenas 1 semana depois que esse vídeo for para o ar. Não adianta me cobrar daqui 3 anos, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!